Senhor, meus irmãos e minhas irmãs, sejam todos muito bem-vindos a mais uma videoaula da nossa Escola de Profetas. Nós estamos dando uma sequência extraordinária nessas aulas, falando a respeito da cristologia, tudo que diz respeito à vida do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É muito bom ter você aqui para mais uma videoaula. Nessa aula nós iremos falar a respeito de um tema que é muito interessante. Aula de número 87, com o tema A Ressurreição Valida o Sacrifício na Cruz. Bora comigo, pegue o seu caderno, pegue a sua caneta e vamos aprender juntos a respeito da Palavra de Deus sobre esse tema que promete muito nessa videoaula. E aí a gente pode iniciar essa videoaula fazendo uma pergunta muito simples, porém muito profunda e que pode contribuir para o seu dia a dia. Se alguém perguntasse para você, num dia comum, num dia qualquer, num bate-papo, no seu trabalho, na sua escola, enfim, se alguém te perguntasse qual é a garantia do sacrifício, que o sacrifício de Jesus Cristo ele foi aceito, já parou para pensar na resposta que você poderia dar? Então, essa é a resposta que nós vamos encontrar nessa videoaula. Vem comigo e vamos fazer aqui um aprofundamento na palavra de Deus. É muito importante você entender que essa videoaula, nós não estamos aqui para fazer uma separação entre a ressurreição e nem diminuir o sacrifício de Jesus na cruz. Nós estamos aqui para mostrar que um é complemento do outro. Primeiro, o sacrifício na cruz, a entrega na cruz, e a ressurreição como um complemento desse sacrifício. Então, essa videoaula, ela funciona, ela vem para esclarecer, para ser o coração pulsante, falando a respeito que a ressurreição, ela valida o sacrifício de Jesus na cruz e ela também garante a nossa vida eterna. Isso é uma obra completa, que também é o sacrifício, quando ele é oferecido por nós, ele vem trazer essa salvação completa. Por quê? Porque não existe salvação completa sem a ressurreição de Cristo. Porque a obra ela só é completa quando a cruz ela é confirmada pelo túmulo que ficou vazio, por conta do sacrifício de Jesus, mas também pela ressurreição de Jesus Cristo após o sacrifício da cruz. O texto ele não vai dizer assim, apenas creia na morte de Jesus Cristo e será salvo. Mas o texto ele vai dizer, se a gente confessar com a nossa boca e se a gente crer com o nosso coração que Jesus Cristo ele ressuscitou dos mortos, aí sim nós seremos salvos. Na última videoaula que nós tivemos, isso foi explorado muito a fundo, de maneira muito extraordinária pelo nosso pastor Oséias. E aqui a gente vai entender que nós precisamos crer com o nosso coração que Jesus Cristo ele ressuscitou. Muitos apenas acreditam que Jesus foi entregue numa cruz. Muitos olham para o sacrifício de Jesus e param ali, e pouco se fala da ressurreição, pouco se fala em ter fé na ressurreição que nos traz nova vida, que nos traz novidade de vida. E essa aula ela vem para nos trazer essa realidade. A morte, a entrega e a ressurreição, ela vai validar todo o esforço, tudo aquilo que Jesus Cristo ele veio fazer por nós. Então, quem crê apenas na morte de Jesus Cristo é como se acreditasse apenas em algo incompleto, porque não acaba ali na cruz, existe uma extensão, existe uma ressurreição. Então crê somente que a obra ela foi consumada. Quando olhamos para a cruz é algo que é incompleto e nós não podemos seguir dentro dessa ótica. Por quê? Porque Cristo ele não vem apenas para morrer na cruz, ele vem para ressuscitar e nos garantir acesso à vida eterna. Então nós temos ensinado aqui na Escola de Profeta algo muito profundo. Cristo morreu,
Cristo ressuscitou, Cristo reina, ou seja, uma doutrina completa para a gente ter também uma fé completa. E é nesse momento que eu quero já te convidar, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se você ainda não curtiu, não deu o seu like nessa videoaula, aproveita, venha fazer esse estudo de forma completa, porque à medida que você curte essa videoaula, à medida em que você se inscreve no canal, você está participando de forma completa desse conteúdo e fortalecendo para que a palavra de Deus ela seja propagada e ela chegue adiante. Voltando aqui para a nossa aula, nós podemos entender algo muito importante no nosso segundo tópico. A ressurreição ela é um milagre que autentica todos os outros milagres. Nós vamos ver Paulo falando um pouco a respeito disso em 1 Coríntios, no capítulo 15 e no versículo 14. Olha o que o texto vai dizer: e se Cristo não ressuscitou, vã é a nossa pregação, vã é a fé que nós temos. Olha o que Paulo está dizendo aqui, ele está nos dando uma chave. Se a gente não crê que Jesus ressuscitou, de nada vale, não adianta as nossas pregações, não adianta a nossa fé. Por quê? Porque a ressurreição de Cristo é aquilo que vai validar, é aquilo que vai garantir que a entrega dele foi aceita. Olha o que Paulo vai dizer aqui: sem a ressurreição de Cristo, a fé é vã. Não basta apenas a gente crer na morte, mas também a gente precisa acreditar que ele ressuscitou, que a ressurreição é algo que vai nos levar de volta a um estado, a uma natureza de vida eterna. É o que vai nos dar acesso a uma fé plena na ressurreição de Jesus. E aqui eu quero deixar para vocês uma reflexão muito importante. Sem a ressurreição não há justificação, não há nova vida, não há esperança futura. A ressurreição ela é a garantia que o sacrifício de Jesus ele foi aceito. Então, para você que é obreiro da casa, que tem acompanhado essas videoaulas e que vai fazer a prova, aqui fica uma palavra-chave para você, e anota aí para você não perder. A palavra-chave desta videoaula é garantia. Por quê? Porque a ressurreição de Jesus ela é a maior garantia que o sacrifício foi aceito. Então, obreiro e obreira, anote essa palavra-chave: garantia. Anote muito bem no seu caderno, porque ela vai ser necessária para você fazer a prova. Dando continuidade, nós vamos ver que a ressurreição de Cristo ela é muito importante, só que muitos desprezam esse grande milagre e extraordinário milagre. A ressurreição de Cristo, muitas vezes ela é pouco explorada. Muitas vezes nós vemos pessoas, ministrações, falando muito a respeito do sacrifício de Jesus na cruz. Isso sim nos traz uma compaixão, só que a ressurreição é aquilo, é a continuidade, é a extensão, é aquilo que nos faz viver esperançosamente uma novidade de vida, uma vida de que nós iremos para a eternidade um dia ressuscitando, assim como Cristo também ressuscitou um dia. Só para a gente ter uma ideia da grandeza da ressurreição de Cristo, é que a prova da ressurreição de Cristo, ela autentica todos os demais milagres. Por quê? Porque a ressurreição ela é um milagre que vai ser superior a todos os outros. Quando nós vamos meditar, por exemplo, em Mateus, no capítulo 14, nos versículos 38 a 40, olha o que o texto vai nos dizer. Existe ali uma liderança, existe ali um grupo religioso pedindo um sinal para Jesus, pedindo para que ele desse um sinal para que eles crescem que Jesus de fato é o Senhor. E o texto vai dizer assim: então alguns escribas e fariseus disseram a Jesus: mestre, queremos ver algum sinal feito pelo Senhor. Mas olha o que Jesus vai responder: uma geração perversa e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão o do profeta Jonas. Porque assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim também será com o Filho do Homem, que estará 3 dias e 3 noites no coração da terra.
Olha só, os escribas, eles pedem um sinal, e Jesus vai falar na parte B, no versículo 39, que nenhum sinal vai ser dado a não ser o do profeta Jonas. Nesse texto, Jesus, ele não nega um sinal, isso é muito importante a gente entender, mas ele fala que o sinal que vai acontecer é o maior milagre de todos. Ele vai passar 3 dias e 3 noites, mas depois ele vai ressuscitar, ele vai tornar a viver, ele vai nos garantir uma vida eterna. Ou seja, a ressurreição, ela é um milagre que vai autenticar todos os demais milagres. Se alguém crê, por exemplo, que um homem morto venceu a morte, isso já nos leva a entender todos os demais milagres se tornam possíveis aos olhos humanos. Ou seja, nós temos aqui escribas e fariseus pedindo um sinal para o Senhor Jesus Cristo. Só que na primeira vista o texto parece que Cristo ele vai negar um sinal, só que ele não nega um sinal. Ele fala uma linguagem a qual aqueles homens entendem. Ele fala uma linguagem a qual aqueles homens tinham domínio. Para quê? Para deixar evidente que ele iria vencer a morte e que ele também ressuscitaria. E aqui nós vamos ver também um outro detalhe muito importante no versículo 39, por exemplo. Jesus vai dizer: uma geração perversa e adúltera me pede um sinal. Olha só, por que uma geração perversa e adúltera? Porque eles já tinham todo o escopo, eles já tinham todo o histórico, tudo aquilo que já apontava para o que iria acontecer, e mesmo assim eles ainda estavam querendo um sinal. A própria Escritura já validava tudo aquilo, e mesmo assim eles ainda precisavam de um sinal. Só que Jesus não nega esse sinal. Jesus tenta levar a visão deles adiante. Eu vou dar esse sinal, morrendo e depois ressuscitando. Eles só não viram o milagre acontecer ali na hora, eles só não viram esse sinal acontecer ali na hora. Porém, Jesus vai dar esse sinal para eles depois que ele ressuscita. E aí nós entramos no próximo tópico da nossa aula, que vai falar assim: crer na ressurreição é viver uma novidade de vida. Quando Cristo ressuscitou, ele inaugurou uma nova criação, uma nova vida com ele. E é exatamente isso que a ressurreição nos traz como importância, uma novidade de vida, porque aquele velho homem já morreu, mas agora nós não vamos viver mais como um velho homem, nós vamos viver segundo a mentalidade de Cristo. E eu quero ler com vocês 2 Coríntios capítulo 5, porque isso vai trazer luz a isso que nós estamos falando. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17 diz assim: e assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas já se passaram, eis que se fizeram nova todas as coisas. Meus irmãos, essa palavra ela é profunda, porque se Cristo morreu, se Cristo ressuscitou, ele já garantiu uma novidade de vida para mim e para você. Então porque você muitas vezes ainda continua voltando a coisas antigas? Por que é que você ainda continua insistindo a olhar para o seu velho eu? Olhe para a cruz, mas olhe também para a ressurreição, porque ela garante que nós podemos andar em novidade de vida. Adão, por exemplo, ele vai trazer o pecado para o mundo. O pecado de Adão, ele vai trazer a morte para o mundo, vai trazer uma separação entre a espiritualidade entre Deus e o homem. Porém, Jesus Cristo, ele vai trazer isso de volta, ele vai trazer essa reconciliação, essa restauração. E Paulo vai falar que Jesus Cristo, ele é o segundo Adão, ele vai ser um Adão vivificante. Em 1 Coríntios, no capítulo 15, o versículo 45, o texto vai dizer assim: o primeiro homem, Adão, se tornou um ser vivente, mas o último Adão, Jesus Cristo, é um espírito vivificante. Ou seja, assim como a humanidade, ela nasce em Adão, a nova humanidade que crê em Jesus, que crê na ressurreição de Jesus, ela nasce através de um Jesus que ressuscitou. A nova humanidade, ela nasce como uma nova natureza, com a mentalidade de Cristo.
Romanos capítulo 6, o versículo 4 vai dizer assim: fomos sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. Ou seja, quem crê em Cristo, como um Cristo ressuscitado, vive uma novidade de vida, como um filho, com uma nova identidade de uma pessoa que caminha através dessa novidade de vida. A cruz, ela nos perdoa, sim, só que a ressurreição, ela nos vivifica. Uma fé sem ressurreição, ela é uma fé sem poder. Ou seja, nós podemos entender com todo esse enredo, com todo esse contexto, através dessa videoaula, que a ressurreição, ela vai ser o coração pulsante do Evangelho. Sem ela não há Evangelho, não há fé verdadeira e não há salvação completa, conforme Paulo já falou em 1 Coríntios 15 e 14. Mas porque Cristo ressuscitou, nós também temos a possibilidade de ter uma fé viva, uma esperança viva e um Salvador vivo. A cruz, ela nos perdoa, porém a ressurreição, ela nos vivifica. A exaltação de Cristo, ela nos governa. Cristo, ele se encarnou, ele nasceu, ele viveu um ministério perfeito, mas ele morreu de forma substitutiva, ele ressuscitou para a glória do Pai, ele foi exaltado à direita de Deus e agora nós aguardamos a sua volta e o seu poder em grande glória. Para a gente finalizar essa aula, eu quero deixar um versículo que nos traz à memória toda essa esperança. Apocalipse capítulo 1, versículo 8. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Meus irmãos, esse versículo fala algo extraordinário. Ele foi, ele é e ele será para todo sempre. E nós iremos ver ele na eternidade. A ressurreição é o que faz toda essa máquina funcionar. A ressurreição é o que aponta para essa eternidade. Sem ressurreição, meus irmãos, não há evangelho. Andar em uma ideia de um Cristo morto é algo incompleto. A gente precisa sim entender que a entrega de Jesus, ela nos traz compaixão, porém a ressurreição, ela nos aponta para uma fé de quem quer viver uma novidade de vida através de um Cristo vivo, ou seja, que transforma os nossos destinos, que nos dá esperança e que nos faz viver essa novidade de vida de maneira completa. Muito obrigado até aqui, espero que essa aula tenha trazido um bom entendimento para você e fique por dentro das próximas aulas, porque à medida em que nós vamos avançando a respeito da cristologia, da vida de Jesus, do início ao fim, nós vamos nos tornando mais semelhantes a Ele. Fique na paz e um grande abraço, até a próxima aula. Deus te abençoe.